Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 8 do Morrendo no Dying Light 2. E olha só, tem uma leve diferença, como vocês podem ver. Sim, tá rolando evento de Natal, ho ho ho. E vocês devem achar estranho porque o Natal já deve ter passado há muito tempo, mas é que quando eu tava fazendo os episódios ainda era época de Natal. Então sim, daqui até o final da série vai ter evento de Natal. Mas eu não faço o evento em si, eu só sofro as consequências dele. A única coisa realmente diferente na gameplay é que agora vai estar com neve em boa parte do mapa e alguns zumbis vão estar com temática de Natal, como alguns parecendo Papai Noel mendigo. Mas sem sombra de dúvidas, a pior coisa que tem nesse evento são os zumbis pequenininhos, porque toda vez que eu faço o mínimo de barulho aparece 1 bilhão de zumbis gnomos pra me atacar, e isso atrapalha muito durante a gameplay. Eu até pensei em tirar o evento várias e várias vezes, mas eu decidi não tirar porque eu sou meio estranho. Eu fiz muita missão principal, mas eu cortei pra vocês ficarem agora só com uma coisa importante mesmo, que no caso era a minha ida ao reservatório de água, já que o Jack e o Joe estavam aqui e plantaram várias bombas. E agora o meu objetivo era escalar todo esse reservatório de água enquanto coletava todas as bombas para desarmá-las. Encontramos dois irmãos, Jack e Joel, e eles ainda estavam com os explosivos e achando que eles estavam funcionando. Eu tinha a opção de lutar e negociar, e como eu já tinha desarmado os explosivos, eu decidi negociar para ver o que eles poderiam falar para mim, e eu consegui algumas informações deveras interessantes. Eles discutiram bastante, foi um diálogo bem longo e a maior parte dele foi chato e inútil. Mas o que podemos tirar de bom aqui é que os dois irmãos contaram que o Lucas, o líder dos pacificadores, estava fazendo uma investigação contra o Barney. E em compensação, o Barney estava querendo criar uma guerra com os pacificadores que meio que destruiria toda a velha Veledor. E isso é uma informação muito interessante porque dá a ideia de que foi o Barney que matou o Lucas, algo que meio que todo mundo já suspeitava, já que o Barney era chato pra caralho. A gente conta que é um peregrino e eles pedem nossa ajuda para sair da cidade de segurança, só que obviamente eu não ajudo eles porque eu já desarmei as bombas e não tinha motivo para ajudá-los. E eu fiquei meio pensativo sobre o que aconteceria se eu tivesse ajudado, mas dane-se, né? Vamos só meter a porrada neles. Eles tentam ativar os explosivos, descobrem que não vai funcionar e agora sim entramos numa porrada franca. A luta não foi impossível, super complicada, mas também não foi das mais fáceis, porque eram 2 contra 1 e o espaço era bem pequeno, então era difícil desviar. E eu também era muito ruim tentando dar parry nesse jogo. Então morri algumas vezes, mas não foram tantas. Depois de simplesmente eliminar os dois, eu tinha que decidir com quem ficaria o reservatório de água, os pacificadores ou os sobreviventes. E aqui tem uma mecânica interessante, que dá pra pegar vários desses reservatórios de águas e futuramente reservatórios de energia. Dependendo de quem eu escolho, sobrevivente ou os pacificadores, eu ganho alguns bônus no meio do mapa. Escolhendo ajudar os pacificadores, eu ganho armadilhas por aí onde eu posso ativar e ajudar nos confrontos, enquanto sobreviventes me dão mais chances de fazer parkour. E eu não fiquei pensando muito, eu gosto de parkour, então obviamente foi para os sobreviventes. E no caso, essa primeira melhoria aumentou bastante a quantidade de rapéis que tem pelo mapa. Ligamos pro Hakon dizendo que acreditávamos que era o Barney que tinha matado o Lucas, e o Hakon fala algo muito interessante. O Hakon diz pra gente investigar a casa do Barney e da Sophie. Ele diz que iria na frente para ver se estava tudo seguro. E vocês provavelmente vão esquecer essa última parte, mas é muito importante vocês lembrarem. Mas quem não lembrar, eu lembro. Invadimos a casa da Sophie e do Barney quando eles não estavam e começamos a vasculhar tudo procurando por alguma pista ou resposta de quem matou o Lucas. Encontramos a pele decepada que tinha a tatuagem do Lucas e agora tínhamos 100% de certeza que sim, foi o Barney ou a Sophie que mataram ele. Mas antes que pudéssemos fugir dali, apareceu o Barney, todo puto porque a gente invadiu a casa dele e obviamente a gente confrontou. Mas ele negou todas as acusações e partiu pra cima da gente. A luta não foi tão difícil depois da segunda morte, porque o Barney acabou bugando e ficando preso na parede e não podendo mais me atacar. Então foi só bater um pouquinho nele até que simplesmente apareceu a tela de cutscene. Para! Puta que pariu, o que tá acontecendo aqui? Cena hipotética, você e seu irmão estão num pós-apocalipse zumbi e antes da sua mãe morrer ela pede pra você proteger o seu irmão. Aí do nada você encontra um maluco batendo nele e você só fala, para! Porra, Sof, que isso, velho? Falta um pouco mais de emoção nessa sua frase. Parece que nem liga do irmão morrer. Eu também não ligaria. O irmão chato do cacete, esse, hein?
Bom, a Sophie fala que não tem nada a ver com a morte do Lucas e muito menos o Barney. Que se a gente conseguiu entrar aqui com tanta facilidade, uma outra pessoa pode ter entrado e plantado essa prova antes da gente chegar. Ela continua reafirmando que não foi ela que precisa da nossa ajuda para derrotar os pacificadores, que logo nos mandaram uma mensagem falando o que era pra gente fazer. E o Heitor, nesse momento e em muitos outros, ele parece muito passivo. As coisas acontecem, as pessoas falam, ele só aceita, né? Ele não contradiz, ele não muda de ideia, ele não faz o que ele quer. A pessoa manda, ele cala. Depois disso, eu acabei indo na minha árvore de evoluções e pegando a habilidade voadora por cima. E sim, esse jogo tem 3 tipos de voadoras. A voadora que você pula por cima de um inimigo pra chutar o seguinte, a voadora que você cai bem de cima de um inimigo pra chutar ele longe, e a voadora clássica que é com 2 pés na cara. E eu achei isso muito idiota, ter 3 tipos de voadoras que fazem a mesma droga. E depois que você consegue as 3 habilidades, você percebe que realmente, pra que 3 voadoras? Encontramos com a rapaziada no bazar e tá rolando uma discussão, onde o Carl tá falando que não vai rolar deles invadirem e destruírem os pacificadores. Só que nesse momento o Carl já perdeu toda a sua moral e é simplesmente demitido do cargo de líder. E eu até pensei que teria alguma missão secundária ou principal envolvendo o Carl, com ele querendo fazer alguma coisa, tentando restabelecer o poder ou algo do tipo, mas não, ele só não aparece mais. A Sophie fala que apesar de querer realmente ganhar dos pacificadores, num confronto direto não vai rolar, então eles têm um plano. Mas antes de continuar esse plano, pegamos a habilidade Impulso, e eu só vou realmente falar as habilidades que eu realmente uso de verdade aqui na árvore de habilidades. E esse Impulso eu pensei que ia ser uma habilidade qualquer, mas na realidade ele foi muito útil pra mim. Com essa habilidade eu consigo correr um pouco mais rápido gastando a minha estamina, e o meu pulo também fica muito mais longo, e essa habilidade ajuda muito. Vou conversar com o Alberto e Vincenzo, e eles contam que o plano é usar os explosivos que a gente roubou do Jack e Joe para explodir o moinho de vento dos pacificadores. Assim as lanternas UV deles vai acabar perdendo energia e os zumbis vão poder atacá-los, deixando eles bem mais fracos e mais fáceis do velho Viledor conseguir derrotá-los. Descobrimos que alguém dedurou um pouco do plano e agora os explosivos quase foram roubados, só que conseguiram levar eles até essa zona segura entre muitas aspas, e agora eu tinha que matar os zumbis do caminho, só que tinha um problema que só começa a se revelar agora, mas vai me atrapalhar por boa parte da gameplay: os gnomos zumbis. Como eu já falei, durante esse evento de Natal aparecem gnomos aleatoriamente zumbificados, e eles aparecem sempre que há algum barulho ou quando eu tô atacando os zumbis, e eles aparecem aos montes, e eles aparecem em qualquer momento. Se eu tiver num local aberto, eles vão aparecer, e isso é horrível e muito chato, porque eles não fazem parte da missão, eles só spawnam mesmo sempre que algo acontece, e foi um dos motivos de eu odiar esse evento, mas eu continuei deixando ele rolar mesmo eu podendo tirar. Tava no pátio. Vamos, talvez não roubaram todos. Sorte que os infectados apareceram. Todo mundo correu e as bombas ficaram pra trás. Por que não roubaram eles? Estavam debaixo do nosso nariz. Que burros, hein? Meu Deus! Que inferno! Pega, maluco, os caras meteram um modo jump scare pica. Agora tínhamos que procurar os explosivos dentro de baús enquanto tinha um zumbi gigante com um martelo atrás da gente e vários outros zumbis pequenos. Você pensa que isso seria um desafio, mas na realidade foi bem rápido e simples. Momento rushador iniciado. Voltamos pro Alberto, pro Vincenzo, entregamos as bombas que conseguimos, mas não era o bastante, então ele fala pra gente ir na casa de um conhecido pegar mais fazedor de bombas. Pegamos os recursos pra fazer pro bazar, só que tá rolando algum problema. O Vincenzo talvez esteja sendo capturado pelos pacificadores e o Alberto está perto do moinho que precisamos explodir, então vamos direto pra lá. Chegamos na casa perto do moinho, entregamos os materiais pro Alberto fazer a bomba e depois disso vamos direto pro moinho instalar as bombas lá. Ufa, acho que já podemos voltar a falar tranquilamente. Agora que tínhamos as bombas, fomos furtivamente até o moinho colocar elas nos pontos específicos que precisava. E depois de fazer todo esse paranauê, voltamos a falar com o Alberto. Bom, o jogo fez uma leve piada com o jogo passado, colocando a gente com dificuldade pra usar o detonador, mas ele funciona e explode tudo, só que não. Aparentemente os cálculos do Vincenzo estavam errados sobre a localização das bombas, e agora simplesmente o Alberto teve que correr pra fazer uma outra bomba. Vai explodir a qualquer segundo! Vaza! Onde é pra eu colocar? Onde? Você precisa voltar! E colocá-la! Colocá-la! Fala, velho maldito! No topo. Eu tá se referindo ao gerador? No centro do moinho? Próxima base do moinho? Não! Isso não vai dar em nada!
Eu queria clicar em um, só que você queria clicar em outro. Pra jogar dentro do rio, tá se referindo ao gerador, não sei do moinho. Agradeço Sim. encarecidamente, mas posso terminar minhas frases. No rotor, você tem que subir até chegar no rotor. Lá no alto? É sério isso? É sério? Eu sabia que ia ser num momento mais alto. Acha que temos tempo pra gracinhas? Eu deixei esse momento porque eu achei ele bem engraçado comigo, tendo as escolhas de onde deveria ser colocada a bomba, com um tempo incrivelmente pouco pra pensar. Mas isso não importa, porque temos um tempo incrivelmente limitado pra subir até o topo do moinho e colocar a bomba. Eu acabei falhando algumas vezes na missão, porque eu tinha que subir no moinho e tal, enquanto ele girava pra eu poder chegar até o topo. O problema é que o moinho era muito lento e eu acabava errando. Ok. Eu não sei porque tem um rapel aqui, mas pega o rapel! É claro que não ia funcionar! Beleza. Sim, esse jogo tem sérios problemas envolvendo o seu áudio, mas isso não importa agora. O importante é que conseguimos, destruímos a droga do moinho. E agora poderíamos voltar felizmente pro Heitor e comemorar nossa grande vitória. Ai meu Deus, os pacificadores estão aqui, estão matando o Alberto. Depois de matar os pacificadores, vamos conversar com o Alberto, que está à beira da morte com o pé na cova. Só que a beira da morte também é uma piada, porque esse cara demora muito pra morrer. O cara faz um textão do TCC antes de morrer. No início tava triste e dramático, mas depois de um tempo eu tava entediado e tava quase pulando os diálogos. Ele fala, ai meu filho, ele é tão humilhado e tal, porque seu pai tem autismo, Alzheimer, todo tipo de doença de velho. Por favor, Eide, vá no meu filho e fale que o plano dele deu certo, que não foi uma merda, que eu tive que improvisar tudo depois. Por favor, Eide, me promete, me promete. O Raccoon nos liga de novo pra dizer que é o melhor momento pela 1000ª vez pra tentar ir pro centro, porque com a destruição do moinho meio que não tinha tantos soldados lá. E assim como da última vez, o jogo me dá a opção de ir pro centro com o Raccoon ou ficar e dar notícia triste pro Vincent. E como eu sabia que uma hora ou outra eu iria sim pro centro, afinal é a segunda parte do mapa, eu decidi falar com o Vincent. Afinal eu tava fazendo de tudo pra tentar alongar minha gameplay o máximo possível, e fazer mais um pouquinho não vai matar. E agora temos a triste missão de falar pro Vincenzo que seu pai com Alzheimer, dengue, AIDS, Covid-19 e um monte de outras doenças de velho está morto. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 9 do Morrendo no Dying Light 2. Já começamos num momento tenso porque o bazar foi pego pelos pacificadores. Temos que chegar de fininho e matar um por um. E também descobrimos que quem dedurou todo o plano foi o Cal, o antigo maluco dono religioso do bazar. E isso era meio óbvio, mas tudo bem, a gente ignora. Matamos 3 soldados que estavam no nosso caminho furtivamente, porque nós somos stealths. E depois disso liberamos as pessoas que estavam presas pelos pacificadores. E algo que eu achei muito interessante é que continua o evento de Natal mesmo com tudo isso acontecendo. Holy shit, fomos descobertos no pulo. Agora acabou o stealth, bora na mão mesmo. Aparecem uns 4 soldados pra me enfrentar, mas obviamente que eu com uma katana nas mãos consigo ganhar de todo mundo porque eu sou um otaku fedido. E como sempre, o último pontinho de vida vai pra faquinha. E pelo amor, matar na faquinha é muito engraçado. Libertamos o sobrevivente da prisão e todo mundo fica atacando pau no Carl porque ele tinha de durar todo mundo. A única coisa que eu não entendi é como todo mundo sabe que foi o Carl. E isso inclui a gente, porque esse meio não foi falado. A gente apenas sabe que foi ele. Eu acho que eu perdi algum ponto importante. Fomos pro segundo andar do bazar e encontramos mais sobreviventes e resgatamos todos, incluindo a Sophie. Aiden, cuidado! Que? Por que os outros não avisaram? Velho, de onde saiu esse pacificador? Ele apareceu do absoluto nada. Os sobreviventes não me avisaram dele e ele passou pelo sobrevivente em silêncio. Como isso aconteceu e como a Sophie não viu o cara atrás da gente? A única forma disso é se ele fosse o Snake do Metal Gear Solid. Senão eu não sei como esse cara ficou invisível atrás da gente. Não acabou. Aiden! Aiden! Vem aqui, seu covarde! Anderson? Desce aqui pra
Melhor vazar daqui, Anderson. É território do bazar. Fala pro Heitor que dá tempo de voltar atrás. Por que ele faria isso? Estamos ganhando. Você é mais burro do que eu pensava. Desce aqui pra brigar e para de usar os seus amiguinhos do bazar pra se defender. Aiden, não! Que é Anderson, maluco? Eu juro, na primeira vez que eu joguei esse jogo, eu fiquei muito confuso, porque eu nunca vi essa Anderson. O protagonista e os outros estavam agindo como se pelo menos conhecessem um pouco dela, mas eu não lembrava dela em nenhum momento. Eu tinha pensado que eu perdi algum diálogo, alguma informação, alguma interação em alguma missão secundária que envolvia ela, eu não sei o que foi que eu perdi. Só depois que eu fui descobrir que essa tal de Anderson era aquela mulher que me interrogou lá no início do jogo, quando eu tentei passar pro centro, e falhei miseravelmente. Mas, velho, quem lembra dessa mulher? O diálogo com ela durou 10 segundos, depois nunca mais vimos ou citamos ela. E outro detalhe importante é que essa luta contra ela foi incrivelmente fácil, porque a Anderson e os seus capangas não conseguiam vir pro outro lado do bazar. Sei lá, eles parece que tinham uma parede invisível que não poderiam ultrapassar. Então era sempre que eu tomava muito dano, é só ir pra esse outro lado do bazar, me curar tranquilamente e voltar pra luta. Eu ouço um monte de voz, mas só tô vendo 3 pessoas. São necessários para trocar uma lâmpada? Nenhum, porque gente morta não troca nada. O Alberto morreu. Não seja tão chato, Aiden. É sério. Porra, aí tem os caras querendo comemorar e tu mete uma notícia triste pra cima, aí é foda, né? Mas sim, conseguimos. Agora a velha Veledora está livre dos pacificadores que todos fugiram lá pros túneis do Central Loop. E sim, isso significa que lá está cheio de pacificadores que agora não podemos ir pra droga do Central Loop. Fizemos tudo isso pra ir pra lá e no final não podemos mais. Ai, dane-se, contamos pro Vincenzo que o pai morreu e tudo mais, mas dane-se, essa parte dane-se, isso não importa, eu nem ligo pro Vincenzo, eu só fiquei aqui porque eu queria ficar mais, mas eu tô nem aí pra tu, cara. Hakon. Ah, finalmente. Então vamos. Quando a Yana soube que você estava vindo, pegou a Sarah e foi embora. Parece que não gosta muito de você. Onde é que a gente tá? O quê? Puta merda! Fica calmo, vou ver. Já vi, vou te ajudar. Putz, grila. Me mostra. Relaxa, você vai ficar bem. O que é? A ferida do Lázaro? Você matou o Lucas. Se não fosse aquele soco inglês, teria levado alguns segundos para dar conta do recado. Embora ele fosse melhor de briga. Revelações bombásticas, o cara que a gente mais confiava e o que eu mais gostava desse maldito jogo se revela um puta traidor. Além de ter sido ele que matou o Lucas, ele admite que trabalhava pro Waltz, nosso pior inimigo. Com essas informações a gente também tira dele de onde o Waltz está, que no caso é um local de carros abandonado. Ei, eu tô fudido e mal pago, entendeu? Eles vão me matar. Apesar de às vezes a dublagem ser meio ruinzinha e um pouco estranha, ela também tem momentos muito engraçados que nem essas, né? Bom, me apareceu uma daquelas escolhas decisivas, que no caso era ajudar o Hakon ou deixar ele simplesmente morrer, e como eu gosto do Hakon, eu obviamente fui ajudar o maluco. Agora eu tinha que encontrar o tal do franco atirador, que tinha aparentemente um arco e flecha. Eu queria muito um arco e flecha, então eu iria atrás dele até a minha morte. Esse maldito vagabundo vai me dar droga desse arco e flecha ou ele morre. Foi uma bela de uma puta escalada ter chegado no franco atirador e eu tava determinado, aquele arco e flecha seria meu. Mata! Mata! Ah, meu Deus, tá um idiota por deixar a mulher viva. Por que você tá protegendo esse babaca? Quem te enviou? Papai Noel, para de se meter no que não é da sua conta. Você precisa fazer amizades melhores. Por que tá caçando o Hakon? Tem algo a ver com matar o Lucas? Diga ao Hakon que não acaba por aqui. Ei, espera! Isso foi interessante. Os homens do Heitor ainda estão lutando. Fizeram uma barricada dentro do túnel. Eu não consigo te ajudar. E o nosso acordo? Relaxa, olha só. Tem outro jeito de passar. Um túnel velho embaixo das colinas, perto do Hotel Tano.
Costumava ser usado por contrabandistas. Os pacificadores nem sabiam dele. Já tá fechado há anos. Qual o nome desse jogo? É Dying Light 2. Pra ir até o centro. No canal tem toda a série jogando Agora. primeiro. Foi mal, Aiden. Eu quero te ajudar. Mas acima de tudo, eu quero ajudar o Bazar. Boa sorte, peregrino. Infelizmente não conseguimos a besta, o arco e flecha que tanto queríamos, mas em compensação conseguimos uma informação bem importante, que não é o único caminho que leva até o centro. É uma puta sacanagem ela ter só nos revelado isso agora, nesse momento. Vá te lascar, jogo. Como aparentemente essa seria a missão que me levaria até outra parte do mapa, eu pensei em só realmente fazer mais missões secundárias e depois ir pra esse outro lugar. Mas quando eu vi que a recompensa por fazer essa missão principal era um arco e flecha, eu não pensei duas vezes antes de aceitar. Chegamos no outro túnel que teria um caminho até o Central Loop. Eba! Só que obviamente tava sem luz, tivemos que fazer um parkour pra ligar a luz e aí sim entrar. Au! Tudo o que eu precisava. Isso, um tipo de zumbi touro? É literalmente um zumbi touro. Exatamente isso, um novo tipo de zumbi, e a ideia dele é bem interessante, um zumbi touro, velho. Em teoria ele é praticamente um demolidor do primeiro jogo, só que sem tacar pedras enormes na minha cabeça, só com a parte de correr reto a gente pra bater na parede. E é uma ideia deveras interessante, que eu imaginei que eu ia ver mais, mas tem um problema. Esse é o único lugar que apareceu esse zumbi, e não é brincadeira. Depois dessa parte eu nunca mais vi esse zumbi, eu até esqueci que ele existia e só lembrei enquanto tava fazendo esse vídeo. Simplesmente idiota, eles criaram todo um tipo de zumbi novo só pra colocar nesse momento e depois nunca mais. Ou talvez ele aparecesse só em missões secundárias super específicas que eu não encontrei. Simplesmente eu nunca mais vi esse zumbi de novo. Depois de passear por mais um pouco nesse túnel, eu consegui finalmente ligar o gerador dele e agora poderíamos ir pro outro lado que também estava trancado por uma enorme porta. Ora, vejam só o que tem na primeira porta. Ei, você nunca manda notícias e nossa amizade era tão promissora. O Walt mandou matarem o Lucas. O detetive Aiden não descansa se não solucionar o caso. Você espera que eu acredite nisso? Por que motivo? Porque o Walt está aqui. Alto lá. Garotos, vasculhem o túnel. Mas por que o Walt faria com que matassem o Lucas? Pra enfraquecer os pacificadores, criar atrito entre vocês, espalhar o caos. Não sei os planos dele. Eu odeio politicagem. E você escolheu o lado errado. O que mais nós podemos dizer? Estão atacando o quartel! Qual a casa que tá fazendo live? Por que eu gosto de jogar Dying Light? Dying Light é bom demais. Que porra é essa? Vai, pega aquela porta! Pronto, consegui. Óbvio que isso não ia dar certo, né? Silêncio! Eu te avisei, Heitor. Tá sem eletricidade. Precisa achar a caixa de energia. O que tá pegando aqui? Quem desligou? Quem você acha? Vai dar uma de espertinho? O que eu tô dizendo é... Vamos pegar ele. Não vai conseguir escapar. Ok, procura a caixa de energia. Deve ter uma sala de equipamentos por perto. Rapper, vai ver a outra entrada. Vocês dois vasculhem aquele túnel. É um labirinto. Mas se o Waltz estiver escondido aqui, deve ter deixado rastros, como um verme. Vamos lá, porque eu tenho muita coisa a comentar sobre essa parte. Primeiro lugar, os caras ficam nos cercando e nos empurrando como bullies de escola. Pelo amor, nos rebaixamos a esse nível. O Heitor nos dá 2 empurrões completamente de graça sem a gente ter feito nada. Terceiro, que entrada é essa, velho? Parece os Power Rangers ou uma boy band. E o terceiro ponto e mais importante é como diabos o Heitor sabe do Walt. Tava me achando um idiota por simplesmente não lembrar do momento que o Aiden e o Heitor conversaram sobre o Walt. Enquanto eu tava editando os vídeos, eu descobri em nenhum momento eles conversaram sobre o Walt. O Aiden conversa com o Heitor como se eles já tivessem em algum momento conversado sobre o Walt e como se o Heitor soubesse sobre o Walt. E o Heitor realmente sabe sobre o Walt, isso não é explicado agora. Simplesmente eles conversam sobre algo que nunca conversaram antes, como se já tivessem conversado sobre. A única explicação na minha cabeça para isso é que colocaram um diálogo que deveria
deveria ser obrigatório, que seria a conversa dos dois sobre o Altos como um diálogo opcional e de escolha. Eu fiz uma pesquisa bem superficial sobre esse jogo, então talvez eu esteja errado, mas aparentemente tem diálogos que deveriam ser obrigatórios no jogo, mas que na realidade eles ficam com diálogos de outras opções. Então eu peguei um caminho nesse jogo, uma decisão de escolhas que me levaram a não ter o diálogo do Aiden com o Heitor sobre o Altos. Só que esse diálogo deveria ter existido, porque senão fica nessa confusão de que os dois conversaram sem ter conversado. Eu achei isso muito idiota desse jogo, porque tem outros momentos que isso também acontece. E além disso, tem também vários momentos onde simplesmente eles adicionam um nome novo, uma informação nova sem ter apresentado pra gente antes. Agora eu vou explicar por que o Heitor sabe sobre o Altos. Simplesmente o Alt junto com uma outra pessoa são líder dos renegados. E quem são os renegados? Ah, isso o jogo só vai explicar depois. Mas os renegados são aqueles inimigos que a gente enfrentou lá no começo do jogo. E o jogo não explica quem são os renegados antes de apresentá-los. Ele só explica isso bem depois. Então simplesmente eu tô lá jogando o jogo e começo a ouvir um diálogo tipo, os renegados fizeram tal coisa. E eu fico, quem são os renegados? E os renegados são os principais inimigos dos pacificadores. Então é por isso que o Heitor sabe sobre o Alt. Velho, é um monte de falta de diálogo que esse jogo tem que é impressionante. Eu não sei se é a dublagem que tira diálogos importantes e muda de contexto, se é o roteiro que realmente esqueceram de colocar os diálogos certos na ordem certa, ou se é realmente porque eu escolhi os caminhos que não me levaram aos diálogos certos. Eu só sei que eu fiquei confuso sobre muita coisa nesse jogo do começo ao fim dele. Mas se catar Dying Light 2, eu amo o jogo, mas pelo amor, que história horrível. Tô falando, se fosse uma história de comédia que nem Dead Island ia ser perfeito, porque toda essa trama só confunde tudo. Num jogo que deveria ser sobre parkour em zumbis e voador em zumbis.